Graça e paz. Tudo bem, pastor Felipe? Tudo jóia, graças a Deus. Amém. Pessoal, nós estamos aqui no Centralcast da Igreja da Cidade, Igreja Metodista Central em Barra Mansa, gravando o primeiro episódio do Centralcast, é o podcast da Igreja da Cidade. Vem com a gente, vai ser um tempo muito especial e muito bom. Esse podcast, ele tem o propósito de informar, de habilitar e, assim, de trazer conteúdo bíblico e edificar a vida dos irmãos e também fortalecer na fé toda a igreja da cidade. Amém? Pastor Felipe, fala um pouquinho aí, se apresenta para o nosso público que vai acompanhar o Centralcast. Eu sou o pastor Felipe Cotrim, da Igreja Batista, Vale das Bênçãos do Ano Bom, aqui em Barra Mansa. E para mim é um privilégio, né? Eu sou batista, mas com coração aquecido. Amém. Formado na Universidade Metodista de São Paulo, então a gente está alinhado com o coração. Glória a Deus. Sempre que eu encontro o pastor Felipe, ele tem, assim, muito... ele tem o prazer de ter sido formado numa instituição metodista. E isso alegra muito o nosso coração. E, pastor Felipe... O senhor está aqui também com uma pastora, a pastora Sandra, que é uma pastora que tem o coração aquecido e um coração, assim, em Deus, e está com muito boas expectativas para o Centralcast. Vamos lá? Vamos embora. Vou começar com um texto bíblico, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42. Na verdade... Antes da leitura da palavra, vamos orar pelos nossos participantes desse Centralcast, certo, Amém. pastor? Amém. Esteja orando. Pai, te damos graças que tudo que for dito aqui contribua para o seu bom propósito, ó Deus, seja para o nosso conhecimento ou para o cumprimento daquilo que o Senhor tem a realizar através de cada um de nós, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e todos que estão aí conosco, a palavra diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos que estão aí conosco, o Centralcast deste episódio, ele tem por finalidade trazer algumas informações a respeito da igreja, não é, pastor Felipe? Sim. A gente quer falar um pouco sobre igreja relevante. E a pastora, como pastora da Igreja Metodista Central em Barra Mansa, pastor Felipe, igreja... Sede ali da Vale das Bênçãos, Batista. No Ano Bom, ou seja, estamos localizados na cidade de Barra Mansa e queremos falar um pouco a respeito da igreja e de como, no decorrer dos anos, não é, a igreja ela foi impactada por informações, pela cultura, pela sociedade, não é? E assim... Eu não sei, pastor, vou perguntar aqui para o senhor e me ajude e ajude aí aos nossos participantes do Centralcast. As pessoas têm uma visão romantizada da igreja? O que o senhor pensa a respeito? Eu acredito que, não sei se a palavra seria romantizada, mas eu acredito que elas olham para a igreja pautando na perfeição. Sendo que a igreja ela é um conjunto de pessoas imperfeitas, né? E que, inevitavelmente, elas vão em direção a essa perfeição, que, na verdade, só se dará na glória, né? Com Cristo Jesus. Mas elas têm essa ideia ou essa concepção de perfeição. A igreja, durante um bom tempo, no início dela, lá no início, quando eu era criancinha, né? Firmava-se muito na questão da moral, da moralidade.
o tempo vai passando, o ambiente muda, o aspecto cultural também muda, e isso, de alguma forma, corrompe algumas questões que são parte da identidade da Igreja de Cristo Jesus. O senhor falou aí da sua época, nós fomos criados na igreja, o pastor também, não é? Sim. E houve um tempo que as doutrinas, elas eram muito ferrenhas, não é? E nem eram doutrinas bíblicas, eram usos e costumes, eram muito fortes na igreja. Existia uma questão do por fora, né? A transformação se dava por fora. E hoje, como é que a gente está vivendo nesse mundo que as pessoas já estão chamando de pós-moderno? Infelizmente, muitas pessoas, eu também, eu sou daquela geração que a gente tinha que pegar bilhete com pastor para poder jogar educação física no colégio, por não poder usar bermuda, né? Batia-se muito no aspecto daquilo que se via e deixava-se de trabalhar aquilo que de fato é importante, que é com relação ao caráter, à postura, ao posicionamento e à convivência em sociedade, né? Deturpavam o conceito de santidade, de exclusividade, né? Dando a ideia de que, para sermos diferentes, deveríamos nos posicionar de forma na nossa roupa, no nosso linguajar. Não que a gente deva escancarar demais, mas Sim. Enfatizava-se muito essas questões e deixavam de trabalhar outros aspectos que são relevantes, ou mais relevantes, né? Na doutrina metodista, pastor Felipe, um ponto muito importante e relevante é que diz que os metodistas, não é, eles são moderados, não é, no vestir, eles são equilibrados. Eu creio que o equilíbrio é um bom ponto para a gente se abordar, né? Nem de mais e nem de menos, não é? E hoje a gente vive um tempo que a gente está olhando aqui para esse texto bíblico, né? Como viviam os primeiros cristãos. Eu não sei se acontece lá com o senhor. As pessoas falam que queriam voltar à época primitiva, da igreja primitiva, que lá que era bom, olha como é que era a igreja. E eu pergunto, e Ananias e Safira? Ananias e Safira é um mistério. Eu falo isso muito quando eu dou apologética, né? Defesa da fé, porque a apologética ela fala da defesa dos princípios e valores, né? E eu costumo dizer que Ananias e Safira, você nunca vê no Novo Testamento Deus agindo, apesar de ser o mesmo, é a única vez no Novo Testamento que Deus age como no Antigo Testamento, a ponto de matar por conta de uma transgressão. Mas ali eles ferem um princípio estabelecido por Cristo à igreja, né? E eu entendo que pelo fato de Deus, né, ser imutável, muitas pessoas elas trazem consigo assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, punitivo, né? O Deus do Novo Testamento já é mais bonzinho, tranquilo, light. E aí a minha pergunta é: qual Deus vai lançar no inferno? O do Antigo ou o do Novo? O do Novo, porque Deus é o mesmo, ele não muda. Eu acredito que o maior trabalho nosso, dos pastores em si, da liderança cristã, é resgatar e trabalhar princípios. Sim. E valores, que esses são inegociáveis. E Deus é um Deus de princípios. Exatamente. E diante dessas alterações que vão acontecendo no aspecto cultural, onde a igreja está diretamente inserida, trabalhar esses aspectos de valores e princípios se torna cada vez mais desafiador. Eu costumo dizer que nós somos o Josué dessa geração. Verdade. Né? Josué, ele é um homem experiente em batalha, general, né? Moisés lidera o povo, mas Josué vai para o combate, corpo a corpo. Moisés morre e agora Josué tem que assumir esse posto de liderança. E aí eu não sei o que é mais difícil, se é tirar o povo do deserto ou se é fazer um povo que não conhece a Deus entrar na Terra Prometida. Meu Deus, é forte isso, hein, pastor? Eu falo que esse é o desafio da igreja. É você pegar essa geração que não experimentou dessa visibilidade das ações de Deus. E quando eu falo disso, eu me refiro aos sinais, às curas. Eu acredito que a senhora... Eu experimentei de ver pessoas entrando com uma perna menor que a outra, aleijados. Na igreja metodista, nós tínhamos um missionário, hoje já falecido, missionário Adalberto.
Ele vinha de Cascatinha, em Petrópolis, e um homem usado pelo Senhor na área de cura. E assim, vi muitas pessoas com uma perna mais curta que a outra orar e a perna crescer. Vi pessoas saírem de CTIs internadas e a família assumir a responsabilidade. E missionária Adalberto, como homem de Deus, orar e essas pessoas serem curadas de problemas gravíssimos, desenganadas por médicos. Vi pessoas, assim, receber cura, tirar gesso de perna, de braço de pessoas e ali ver a operação do milagre, assim, a olhos nus, não é? Exato. E hoje a gente vive um tempo que as pessoas pensam que Deus não faz milagres mais. Deus, ele continua fazendo. Eu sempre falo que Deus, assim como a igreja, né, a igreja relevante, ela precisa ir em direção à necessidade. Então, nós trabalhamos esse conceito de cristianismo ou de evangelho baseado na demanda, né? E com isso, a igreja, ela experimentou num certo tempo de manifestações extraordinárias de Deus, e Deus continua operando esses sinais. Sim. São para os nossos dias também. Mas a verdade é que, quando nós olhamos, principalmente o aspecto missionário, você vê Deus fazendo grandes sinais em países que os recursos são escassos. África é um exemplo desse. É um exemplo. África, Indonésia, tem um relato, aí eu estive no congresso há pouco, alguns anos, e o pastor Ed Liu estava compartilhando, né, na Indonésia, um grupo de célula, né, de irmãos reunidos na casa, e uma menina muçulmana que tinha a mão mutilada porque encostou numa mina e perdeu os dedos, e os dedos começaram a crescer numa oração. Meu Deus! Então, essa é uma realidade. Eu costumo dizer que esses sinais proeminentes de Deus, eles ocorrem por causa da demanda do lugar, da necessidade do lugar. Obviamente que isso não é uma barreira para Deus agir, mas a verdade é que qual é a nossa dificuldade hoje? Nós que vivemos e experimentamos essa realidade dos grandes sinais de Deus, entender, enxergar, receber e aceitar um direcionamento claro de Deus com relação à nossa conduta, ao nosso comportamento, aos valores, aos princípios, se torna, de certa forma, mais prático, porque a gente carrega um temor de Deus por ter visto, né? O temor do Senhor é para aqueles que o conhecem. Isso. Agora, como despertar esse mesmo temor, esse mesmo sentimento de pertencimento a algo que é real para uma geração que não vê? Esse é o grande desafio de Josué ali, né? De fazer com que esse povo que não experimentou, tirando Josué e Caleb, esse povo que não experimenta do maná, do mar se abrir, é uma geração que nasceu no deserto, é uma geração que não experimentou o tato dos sinais. Fazer esse povo entrar agora na terra prometida é algo desafiador. Talvez por isso Deus tenha falado para eles, seja forte, tenha bom ânimo. É verdade. E eu já estou pensando aqui lá na frente, não sei se no capítulo 3 ali de Josué, quando o Senhor fala com Josué assim, santificai-vos hoje, Sim. porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio, não é? Santidade, santificação vem primeiro. Exato. E amanhã o Senhor faz maravilhas no nosso meio. Não é? O obedecer vem primeiro, né? O preparo. Né? Eu gosto de uma frase do nosso bispo, o pastor Felipe, e vocês que estão aí conosco, o bispo da Igreja Metodista se chama Paulo Rangel, e ele diz assim, que nós somos intensos no preparo, para que quando está acontecendo, a gente está desfrutando. Sim. Intensidade é para preparo. E a palavra de Josué, de Deus para Josué é santificai-vos hoje. O que acontece hoje é que a gente vê uma geração de muito improviso. Uma geração que não quer pagar o preço, não é? São imediatistas. Eles querem socorrer aquilo que acontece agora. E eles não se preocupam com essa base. A gente costuma dizer que a gente precisa firmar e sempre bater naquilo que é o absoluto, naquilo que não se perde com o tempo. Quando você vê a história da igreja, o desenrolar da história da igreja, principalmente do povo de Israel no Antigo Testamento,
O povo ele se perverte, se perde de forma recorrente. Sim. E toda vez Deus tem que levantar alguém para resgatar os valores da aliança estabelecida. Né? Falei de Josué, a gente também tem isso lá em Esdras, quando o povo está retornando da Babilônia. Isso. Você vê que é preciso trabalhar ali todo o aspecto do valor de Deus. O grande drama entre samaritanos e judeus também se dá por conta de onde devemos adorar. Né? Por conta da ruptura histórica que acontece, você percebe de novo que Jesus vem falar ali com a mulher samaritana e vem, chegou, acabou. Então, essa ação de retornar aquilo que é absoluto, ela é recorrente. A gente vê o rei Josias, não é? Sim. Que acha o livro, reabre o templo de tempos em tempos, não é? Mas por quê? Porque o povo cocheia entre dois senhores. E talvez vocês que estão aí, olha, participando desse podcast, do Centralcast, da Igreja Metodista da cidade, talvez você esteja aí numa situação como essa, cocheando, não é? Tateando, né? Ora serve ao Senhor, ora não serve. É o povo que fica em cima do muro, é o povo que não sabe se entra ou se sai. E aí eu me lembro daquela história daquele homem que estava sentado na janela. Como é que é o nome dele? Eutico? Isso. Estava sentado na janela. Paulo pregando, o couro comendo e a palavra sendo ministrada com força e o camarada está sentado na janela. Até dormir e cair. E aí Infelizmente acontece. Acontece, não é, pastor? Infelizmente acontece. Eu costumo dizer que esse tema de igreja relevante tem sido algo para nós esse ano muito trabalhado. O que nós percebemos e temos percebido, as igrejas mais históricas, colocando a Batista, a Metodista, né, elas têm esse trabalho, acho que isso já é habitual, mas o grande problema hoje é a falta do sentimento de pertencimento. Uhum. Eu não sei se por conta esse ativismo do dia a dia, essa coisa de você estar aqui agora e depois você já não está mais, algo se torna viral e daqui a pouco já é outra coisa. Esse sentimento de pertencimento, de que você, de fato, está vinculado e ligado, não apenas ao aspecto religioso ou institucional. Isso foi trabalhado em nós de uma forma muito metódica, mas muito constante ao longo do tempo. A gente é de uma geração onde a gente ia para a igreja para pintar parede, para pintar grade, para servir comida, para cozinhar para as pessoas que estavam trabalhando ali. Enfim, a gente estava ali naquele serviço comunitário para a comunidade e também para a igreja local. Isso deu a nós um sentimento de pertencimento. Sim, né? sim. Os pais, essas gerações de famílias que passam e que perduram ali no lugar. Essa geração ela já não tem isso. E aqui eu não sei se onde é que está, talvez, aqui a problemática. Se a igreja que agora, ela, às vezes, se movimenta para atender a demanda imediata, e aí esquece de trabalhar aquilo que é absoluto, ou nessa geração que é consumista e que cada vez mais a gente precisa dobrar, arregaçar a manga e pensar coisas mirabolantes para atraí-los, né? É verdade. E quando a gente fala da igreja, da igreja primitiva até a igreja nos dias de hoje, a igreja passou por muitas perseguições, muitos desafios e passa até os dias de hoje, não é? Por exemplo, tem perseguições hoje que são silenciosas, não é? Não se apresentam como uma perseguição, não é como na época de Hitler, não é como no socialismo, mas a gente vê que há uma perseguição velada, não é? Em alguns países é de forma muito severa esse tipo de perseguição. Agora, no nosso país, que tem liberdade de culto, nós que temos, assim, podemos abrir a igreja pela manhã, tarde, noite, a gente vê o desafio dessa questão das pessoas pertencerem mesmo, porque ser uma igreja relevante na cidade, nos dias de hoje, a igreja
precisa pensar fora da caixa, das certeza. 4 paredes, não Com é? certeza. Mas o desafio é fazer tudo isso sem ferir os princípios Da palavra. não é, pastor? O senhor acha que tem muito modismo, muita coisa aí que está acontecendo e, assim, que tem trago algumas pessoas aí, até esses movimentos de pessoas que têm tomado até aversão à igreja? Hoje o número de desigrejados é absurdo, né? Alguns vão culpar a igreja, mas a verdade eu falo que a igreja ela é muito simples. Quando a gente olha para a igreja de Atos, você vê uma igreja simples. E é uma igreja que, por causa da sua simplicidade, né, ao longo da perseguição, como a senhora falou, os cristãos eram tratados como uma raça, como um povo tão específico no tato, no posicionamento, na postura, que era raro. Aquele ali é um cristão. Então, não tinha muito a ver com o aspecto daquilo que é exterior, mas sim de um posicionamento. E eu acredito que a igreja, falando do aspecto institucional, ela tem se movimentado para esse imediatismo de demanda. E aí ela abre mão, às vezes, ou ela, de alguma forma, esconde aquilo que não pode ser escondido. Coisas que são inegociáveis, por causa de uma agenda. E isso é complicado. Verdade. Nós lidamos com diversas situações, né, no dia a dia, no trabalho pastoral, e principalmente nesse aspecto de trabalhar essa inclusão, mas se nós não tivermos um posicionamento claro de que não estaremos dispostos a abrir mão daquilo que é inegociável. E eu acredito que hoje eu sou um pastor novo, né? Eu tenho 37 anos, sou o pastor mais novo da minha convenção. O mais novo depois de mim tem 50. Meu Deus! Ou seja, são realidades extremamente diferentes. O pastor que surge hoje, até independente da idade, mas o pastor que nasce para esse tempo, ele já nasce carregado de ter que estabelecer e chegar a determinados lugares. E aí, muitas pessoas, para chegar em determinados lugares, para uma quantidade de pessoas na igreja, um culto que seja mais atraente, e por aí vai. Não que essas coisas não tenham a sua importância, mas eles se moldam apenas para isso. E, por conta disso, eles negociam ou abrem mão de valores que são imprescindíveis. E, com isso, a igreja ela vai cada vez mais perdendo esse papel de relevância, né? Eu falo isso que isso está muito ligado à palavra, né? Antigamente tinha os armazéns, as vendas, né? Quando alguém ia comprar ali, cristão ou não, a palavra tinha muito peso. Verdade. Esse aspecto moral, esse aspecto de caráter, de posicionamento, era algo que era muito considerado. Só que o tempo vai passando e essas coisas elas vão se perdendo. A igreja também, ela acaba, de certa forma, e aqui sempre falando de igreja no aspecto institucional, porque a igreja de Cristo, ela é viva, ela é pujante. Aleluia. Né? Eu costumo dizer que é a igreja subcutânea, né? Aquilo que está por baixo dessa pele, né? Aquilo que está movimentando. A igreja institucional, ela vai sofrer constantemente, cada vez mais, com essa agenda de atender aquilo que é imediato. A igreja, eu falo que de todos os imperadores, talvez o mais perverso, e aqui podem haver contradições, né, a nível de perseguição, talvez o mais inteligente na perseguição foi Constantino. Isso aí, pensei nele. Porque você tem Nero, que incendeia, culpa os cristãos, você tem tantos outros, Adriano, Domiciano e por aí vai. Mas quando Constantino abraça a fé e institucionaliza a fé, ele prende aquilo que Jesus deixou para ser livre, né? Ele começa a fazer uma distinção e uma separação entre quem tinha e quem não tinha, né? Dizem que o período mais desafiador para servir ao Senhor e que a gente tem que estar mais vigilante não são nos períodos de perseguição. Olha o caso de Davi. Sim. Quando é que vem o pecado? Quando é que ele cai? Não é? É quando ele está descansando. Sim. É quando ele está bem, ele decide não ir para a guerra.
ele pode fazer isso porque tem quem vá no lugar dele. Ou seja, ele já tem todo um aporte, não é? E nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado, porque na época da pandemia, eu não sei se o pastor se lembra, a igreja estava muito preocupada em estudar Apocalipse, escatologia, falando da volta de Jesus, Zacarias, Daniel, os livros escatológicos ficaram assim em alta, Sim. não é? E todo mundo queria falar e Jesus estava voltando. Agora que passou um tempo, agora que as coisas voltaram ao novo normal, quantas pessoas estão estudando Apocalipse? Quantas pessoas estão falando da volta de Jesus? Atendeu apenas uma demanda. Meu Deus. Perguntaram para mim o que mudaria, né, nesse fato, desse acontecimento. Eu disse nada. Eu sempre disse nada, porque é um abismo, na verdade, né? Nós vimos a igreja, e aqui, obviamente, a gente sabe que de todas as restrições, tudo que foi estabelecido, mas a igreja, ela poderia ainda assim continuar sendo relevante para esse tempo. Eu falo que se de fato nós crêssemos que naquele período Jesus estivesse pronto a voltar, nós estaríamos nas praças gritando, desesperados por um retorno imediato do Cristo, né? E, na verdade, percebeu-se um amedrontamento. Foi medo. Entendeu? Não é? Obviamente que, claro, a gente entende todo o contexto, todo o agravamento, mas nesse aspecto de sermos protestantes, de sermos pessoas que vão evidenciar aquilo que foi estabelecido por Cristo, que é a palavra se cumprindo, houve sim um recuo, até de posicionamento. E eu lembro das lives que eram feitas durante esse período, e sempre perguntavam, o que mudaria, o que vai mudar? Eu falei assim, nada, porque a Bíblia diz, quando você lê o texto de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 9, está dizendo, né, muitas pessoas falaram dos cavalos e tal, que é o cavalo tal agora, é o selo tal. Mas tem um texto ali que eu acho muito interessante que vai abordar que aqueles que não foram feridos por essas pestes, né, por essas pragas, eles voltariam às suas práticas de moralidade, eles retornariam para as suas idolatrias e, de fato, é o que a gente percebe. E a gente vê lá no final de Apocalipse, vai dizer, né, aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Exato. Aquele que está se sujando, vai se sujar ainda mais, não é? Como igreja, pastor, fala um pouco dos aspectos e das ações que a Igreja Batista Vale de Bênçãos, ali no Ando Bom, tem tomado para que a igreja do Senhor Jesus seja relevante naquela localidade, na cidade. Sim. Eu acredito, eu gosto muito dos dons de Cristo, que é descrito ali em Efésios, capítulo 4, né? Dons para profetas, pastores, evangelistas, mestres. Os dons ministeriais. Os dons ministeriais. Eu gosto muito dessa abordagem. Então, eu entendo que cada igreja, ela carrega de Deus uma identidade. Amém. Algumas para o ensino, no aspecto do mestre, outras que são mais proféticas, né? Com os dons, né? De curar, enfim, com esse resgate, né, de salvação. Outras igrejas são mais evangelísticas, né? Outras que trabalham num aspecto mais social. Então, eu costumo dizer que o desafio do pastor é aceitar a identidade daquilo que Deus deu para aquela igreja local. Nós temos uma parceria que eu acho muito bacana, não sei se a senhora sabe, mas eu amo o projeto social. Amém. Amo o projeto social, só que é uma característica que não é nossa, de identidade. Então, o que eu faço? Toda a arrecadação que nós recebemos de roupas, alimentos e tal, a gente manda para o projeto que funciona na Igreja da Senhora, ali na Central. Mãos dadas. Os mãos dadas. Ah, muito bem. Porque eu acredito que se todos nós nos movimentássemos dessa forma, porque a Igreja Metodista... É reino, não é, exato, pastor? É reino. A Igreja Metodista, eu falo que John Wesley é o pai da teologia prática. Então, a Igreja Metodista ela é uma igreja de ação. É uma igreja prática, nesse ponto. Aí, batistas, não fiquem com raiva de mim. Mas eu acredito que... E aqui eu falo para os batistas renovados, né? Batista Vale das Bênçãos é uma igreja batista, só que renovada. A nossa identidade de igreja, ela trabalha muito o aspecto familiar e muito o aspecto dos relacionamentos,
uma igreja que procura se aproximar com a comunidade por meio dos relacionamentos. Essa é a ênfase da nossa igreja. Uma igreja que que trabalha muito o aspecto do ensino. Então, o nosso foco é estabelecer vínculos de relacionamento, ter um ensino muito forte, até no aspecto do dia a dia. O ensino, não apenas o ensino bíblico, mas o ensino de forma geral. Nós temos um projeto social de alfabetização de adultos, né? Que lindo. Que é extraordinário, um projeto também de acolhimento aos autistas. E tem, pastor, ainda muitas pessoas que precisam ser alfabetizadas. Sim. Às vezes a gente pensa que não tem essa demanda e tem. Tem, demais. E temos pessoas na igreja que pegam a Bíblia e olham, mas não leem. E olha que interessante, nós ensinamos a ler pela Bíblia. Amém. E isso nasceu, isso faz parte da nossa identidade. O ensino, essa proximidade com a comunidade por meio dos relacionamentos e principalmente do aspecto familiar, né? De você assistir. Na pandemia isso ficou evidente, né? Houve muito abandono de lar. Homens que deixaram mães, crianças, por conta da questão de não ter recursos mesmo para suprir, e outros por esses aspectos de mães que ficaram sozinhas porque o filho nasceu com autismo, ou com síndrome de Down, ou com outras circunstâncias que aconteceram Tá aí uma população que a igreja precisa pensar e assistir melhor, Exato. não é? Exato. Autistas, a inclusão, né, Exato. destas crianças. E às vezes a gente, na ignorância, fala que não tinha. Eu penso mais que não tinha o diagnóstico. Ou não eram tão vistos assim. Pode ser. Né? A gente trabalha muito esse aspecto de nos aproximarmos da comunidade com as ferramentas que nós temos. Então, nós trabalhamos com a questão da música, das artes, né? Nós temos na igreja o balé que funciona com preço acessível, às vezes zero custo para a comunidade, as aulas de canto. Então, a gente trabalha, classicão batista, né? Nós trabalhamos os aspectos das ferramentas que nós usamos, com as artes, a questão do ensino, para atender a comunidade, para nos aproximarmos dessa comunidade. As igrejas que são mais... E aí, eu sou apaixonado por esse cunho social, mas não é uma identidade nossa, eu acho que o nosso papel é o quê? É abastecer a igreja que tem essa identidade. E aí, a gente recebe alimento, recebe roupa, recebe tanta coisa e dá de destino. Fala assim, manda lá para o projeto lá da Igreja Metodista que tá tudo certo. Meu Deus. Olha, no Centralcast, estamos aí, aproveitar e mandar um abração para Mara, que é a líder desse projeto e faz um trabalho extraordinário. E eu louvo a Deus pela vida dela. E a Igreja Metodista, ela tem esse histórico mesmo, social. Eu não sei se você sabe, pastor, e os participantes desse podcast, a creche, jardim de infância, playground. Tinha um ser forte, né? O que acontece? Veio para o Brasil um missionário, Tucker. E ele que trouxe lá dos Estados Unidos a ideia do playground, né, que é uma praça, um lazer para as crianças. Isso em 1900. Nossa. E ele trouxe por uma demanda muito específica. As crianças do Rio de Janeiro, elas eram acidentadas e até mortas, atropeladas e por acidente de carroça. E ele criou um projeto do jardim de infância, da creche e do playground, para tirar as crianças da rua. Eu creio muito, vocês que estão aí participando conosco, a igreja relevante é a igreja que investe, não é? E que não tem medo de colocar a mão no seu bolso e assim, adotar projetos que vão fazer a diferença positiva numa cidade. Eu acredito muito, pastor Felipe, que a igreja ela pode
ser o sal e a luz desta terra. Nós podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, com o direcionamento de Deus. Não é só para dentro. A gente precisa, e as pessoas... Na verdade, Romanos, no capítulo 8, fala que as pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos, não é? E quando a gente faz um estudo não tão profundo de grego, a gente vê que aqueles filhos ali são filhos maduros, são os ruiós. E se a igreja, ela trabalha trazendo estudo bíblico, trazendo conteúdo que vai trazer maturidade para a igreja, já estamos contribuindo muito. Com certeza. Aliás, quando você vai fazer uma pesquisa hoje, as igrejas tradicionais, elas tiveram uma debandada durante um tempo que foi muito significativa. Mas nesse período pandemia e pós, o regresso de pessoas às igrejas históricas, e justamente por conta desse valor de serem igrejas que elas podem trazer modernidade, atualizações, nem falo a palavra modernidade, elas trazem atualizações, mas elas não deixam aquilo que é essencial. Amém. Eu acredito que isso é muito importante. Eu costumo falar que a igreja relevante, ela é PPP, não é partido político, né? Mas é presença, poder e propósito. Presença porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, ele está. Amém. Poder porque a Bíblia diz que nós temos o poder de manifestar, de ligarmos céus e terra, né? Isso. Os sinais vão seguir os que creem, né? No meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, né? Falarão em outras línguas e por aí vai. E propósito. A igreja ela não pode se perder apenas por presença e poder, porque senão vira entretenimento. Ela precisa canalizar esse avivamento. Anota aí, gente. Igreja não é entretenimento, Exato, né, pastor? Exato. Ela precisa canalizar essa presença recebida no domingo e manifestar o propósito na segunda, né? E o propósito é ir de fazer discípulos. Justamente. A igreja que se diz relevante é uma igreja que continuamente se predispõe a cumprir o propósito. O propósito para o qual elas foram... Deus a estabeleceu, né? A essa igreja, como a senhora leu o texto, diz que o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos por conta desse posicionamento da igreja, a ponto deles terem a simpatia de todo o povo. Pessoas até mesmo que não queriam deixar os seus segmentos religiosos, mas que respeitavam, tinham carisma, né? Por conta desse posicionamento. Uma igreja que se move, né? Isso é algo extraordinário para nós. Então, eu falo, presença, poder e propósito. Igreja PPP. Presença, poder e propósito. E o próprio Jesus disse à igreja em Atos, antes da descida do Espírito Santo, ele falou, mas recebereis poder. Exato. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque senão não era igreja, não faz sentido. Não faz. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Exato. Eu sempre faço essa dinâmica, né? Quem está indo contra quem? É a igreja que está indo contra o inferno ou o inferno contra a igreja? Porque se as portas não prevalecerão, significa que a igreja está lá batendo a porta para romper e sim resgatar aqueles que estão perdidos, né? A igreja vai lá e busca. Vai lá e busca, exatamente. Então, pastora, muitas pessoas elas se dizem desanimadas com a igreja ou desistiram da igreja porque foram feridas lá. Mas a verdade é que nós ferimos e somos feridos, né? Nós fomos machucados, mas também machucamos. Sim. Acho que eu entendo que o mais importante aqui é entender o porquê que estamos ali, né? Eu falo que se Cristo não for o centro, o objetivo final de alguém que decide caminhar pelo caminho do Evangelho, se Cristo não for esse ponto de referência a ser seguido, obviamente, dificilmente nós seremos uma igreja relevante, né? Falando no aspecto de ser cristão, né? Então, eu acredito que o grande desafio é firmarmos e batermos naquilo que é absoluto,
sem buscarmos uma atualização para atender a demanda daquilo que nós vivemos hoje como sociedade, mas sem fugir daquilo que é primordial, que são princípios e valores. Amém. Então, prestando atenção aí, pessoal, estamos aqui tratando de um tema, assim, extremamente desafiador, mas, ao mesmo tempo, de interesse nosso como igreja. Porque uma igreja relevante na cidade, ela é imparável, né, pastor? Com certeza. Porque as ações da igreja, assim, direcionadas pelo Espírito Santo, vai trazer a cidade, vai trazer a membresia, os discípulos, segurança. Um cristão bem formado, forjado na palavra, ele é relevante. Com certeza. E a igreja, aonde ela está, ela precisa levar vida, alimento, solidez. Uma pessoa, ela é capaz de, cheia de Deus, transformar uma nação inteira. Obviamente. O John Wesley que falava, né? Dá-me 10 homens, não é? Não precisa de muitos, não é? Sim. Quando você olha, assim, histórias de homens como Moody, como grandes evangelistas que passaram na história, o próprio colégio apostólico, o apóstolo Paulo, não é? Ele mesmo se chamava de um apóstolo fora do tempo, né? Atemporal. O que seria do Novo Testamento sem Paulo? Exato. Foi alguém totalmente relevante, não é? Então, relevância não é só o fazer, mas o ser, né, pastor? Com certeza. Spurgeon, ele trata a abordagem da igreja relevante com uma frase que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim, que todo pastor ele deve andar, né, com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Verdade. Se eu fosse atualizar, eu falaria que todo pastor deve andar com a Bíblia na mão e o smartphone na outra. Pois é, hoje em dia tá aí, né, pessoal? Mas por quê? Porque se eu não estiver atualizado com o meu tempo, dificilmente eu vou ser resposta para ele. E esse é o grande feeling, mas também é muito tênue. Eu preciso ser resposta para aquilo que eu vivo no hoje, mas sem me moldar pro agora. Eu preciso entender que existem coisas que ainda precisam permanecer como absolutas. Amém, amém. O mais importante ainda é o amor, Com né? certeza. A palavra continua sendo a nossa regra de fé e prática. Exato. A gente não abre mão de princípios que são inegociáveis, né? Família, honestidade, caráter, sim, não é? Uma igreja relevante é uma igreja que permanece nesses princípios, não é, pastor? Porque o modismo, ele passa, e a igreja já passou por muitos modismos, né? Exato. Muitas teorias, muitas coisas vieram, e algumas são positivas, mas a igreja precisa ter esse tato mesmo do time e se apegar em Deus. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final, né, pastor? Sim. Foi um tempo muito rico, muito abundante, falando sobre igreja relevante. Eu quero convidar você que está aí do outro lado a deixar um comentário aí para você, o que é uma igreja relevante, um cristão relevante para esses dias. Gostaria que você também compartilhasse esse podcast com mais pessoas. O Centralcast é o primeiro episódio de muitos. Quero que vocês deixem aí sugestões de temas para a gente estar abordando aqui no Centralcast. E o pastor vai falar um pouquinho dos projetos dele para esse ano de 2024. E a pastora também vai falar um pouquinho da Igreja da Cidade. Amém. Então, nós estamos no ano da edificação, né? Esse ano, 2024, trabalhando aquilo que é sólido, né? A gente veio do ano do fundamento e esse ano o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 3, né? Que é o texto base, que quem trabalha para edificação somos nós. O fundamento é Cristo, isso é inegociável.
ele vai dizer, perceba bem como você edifica. Isso. Se com pedras preciosas, com ouro, ou com madeira e feno. Ou seja, ele está dizendo que existem materiais que, dependendo do uso, você perde rápido aquilo que é construído. Então, esse ano é um ano onde nós estamos trabalhando muito com o ano da edificação, com treinamento para liderança. A nossa igreja é uma igreja em célula, então esse ano a gente tem muito treinamento de liderança aí para as células, para os líderes de células, para os líderes de ministérios. E nós estamos caminhando aí agora para esse período do Pentecostes, né? Isso. E celebrando ao Senhor aí toda essa multiplicação que nós temos vivido ali na nossa igreja do Ano Bom. Então, Amém. Esse ano está sendo proveitoso. Amém. Vou pegar carona com o pastor Felipe aqui. Na Igreja Metodista, nós estamos vivendo o Ano da Fonte, Eita. né? E estamos lá naquele texto de João, no capítulo 4, não é? E nosso bispo deu essa direção. E a Igreja Metodista Central, a pastora, desde fevereiro, assumimos dia 4 de fevereiro, a posse da igreja. E desde então estamos conhecendo, sabe, pastor Felipe? Conhecendo a igreja, conhecendo os nossos irmãos. Quero aproveitar você aí da cidade de Barra Mansa, vem ficar com a gente aí, vem conhecer a igreja da cidade. Temos os cultos às quartas-feiras, pastor, a quarta da cidade. Benção. É o culto de oração da igreja. Domingo nós estamos reunidos pela manhã, 9 horas, às 19 horas também. E uma igreja viva, pastor. Uma igreja que, assim, muito amorosa, cuidadosa com seus enfermos e que, assim, que trabalha muito. É uma igreja que labuta, que serve com alegria. Eu gosto daquele texto lá do Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Não é de qualquer jeito, né? Exato. Tem que ter alegria no servir. E eu tô conhecendo um povo que serve com alegria. E o meu coração tá, assim, muito feliz e desejoso por esta caminhada, de conhecer os meus irmãos e que o Senhor direcione a gente no cuidado, no pastoreio e na caminhada que vamos ter em nome de Jesus. Amém. Isso é bênção. Falando de atualização, nós temos o nosso ensino bíblico online toda terça, né? A gente percebeu que essa foi uma grande ferramenta para nós, né? No pandemia e pós-pandemia. Então, o nosso estudo bíblico, como nós somos uma igreja focada na família, no domingo de manhã a gente deixa livre para que você durma mais tarde, passeie com a sogra, toma um sorvetinho na praça, né? Passeie com os filhos. Então, nosso culto aos domingos é de 18h30 às 20h30. E na terça-feira o nosso estudo online, que seria a escola dominical, nós temos de 19h30 às 20h30 online, 1 hora, no conforto de casa, no trabalho, onde quiser. A pessoa entra no aplicativo lá, baixa o aplicativo Vale Ano Bom, lá no Play Store, lá no... Que chique! Acessa lá, então manda o link, o telefone te manda o link do estudo. E terça-feira a gente tem aqui, toda quinta, né? A gente tem a quinta do encontro, às 19h30, que é 1 hora também, de 19h30 às 20h30. Como eu disse, nós permanecemos naquilo que é absoluto, mas sempre se adaptando a essa realidade frenética, né? Hoje o pessoal trabalha demais. Então, a gente disponibiliza aí as ferramentas do dia a dia e também com relação aos horários, né? Para facilitar aí a participação de todos. Que bênção. Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Nossa gratidão por vocês aí que estão com a gente no Centralcast da Igreja da Cidade. Pastor Felipe, que está aqui conosco, muito obrigado, Pastor Felipe. E, pessoal, fique atento, porque tem mais Centralcast por aí, tá? Grande abraço, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Amém.